Você já adicionou várias cartas aí no seu Anki, mas na hora de revisar você ainda sente que não tá tão tranquilo você lembrar as coisas. E aí eu te digo, na hora de você adicionar cartas no Anki, é muito tranquilo. Inclusive, eu mostrei como você faz isso na aula anterior, que você pode ver aqui em cima. Mas eu sei que na hora de memorizar é muito difícil. Principalmente se você está aprendendo um idioma que ele é totalmente diferente aí em relação à estrutura, em relação ao vocabulário, como é o caso do japonês. E é um fato que muitas pessoas desistem de aprender idiomas ou de utilizar o Anki nesse processo porque acaba sendo uma coisa meio difícil, vamos colocar assim, pensando que é um processo a mais e que a pessoa não tá enxergando tanto resultado. Mas cara, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar aqui como você faz para revisar o Anki de uma forma mais correta e também eu vou te mostrar como que você vai baixar o Anki no seu computador para poder utilizar os recursos extras que eu vou mostrar na próxima aula. E aí com certeza você não vai ser mais uma dessas pessoas que acaba deixando a ferramenta de lado porque acha muito difícil ou acaba não fazendo tanto sentido. Mas cara, fica comigo de fato porque eu vou te mostrar que o Anki faz total diferença no seu aprendizado. E pode ser aí o divisor de água para você sair do nível que você tá para ir pro próximo nível no idioma que você quer aprender. Eu sou o Pedro Galvão, professor de inglês há mais de 8 anos e cara, eu sou especialista aí na questão de aprender idiomas, métodos de estudo, então fica comigo que eu com certeza vou conseguir te ajudar. Mas antes da gente entrar de fato no conteúdo, já deixa o seu joinha nesse vídeo porque, cara, isso me incentiva muito a trazer mais conteúdos como esse aqui pra você. E o primeiro ponto aí pra você melhorar os seus estudos é revisar com frases e não com palavras soltas. Isso por quê? Quando você começa a aprender aí, é muito normal que você vá na internet e pesquise uma lista de palavras que vai ser aí a lista de palavras oficiais para você sair do nível que você tá para ir para o próximo nível. E com isso você acredita que você vai aprender muito vocabulário para finalmente começar a falar. E aí, no caso, não vai ser necessariamente desse jeito, porque o nosso cérebro ele vai acabar aí não entendendo necessariamente qual é a importância dessas palavras que você vai estar aprendendo, porque você vai estar aprendendo palavras soltas. Então vai ser importante aqui você pegar essas palavras e colocar elas dentro de contexto. Isso porque quando você cria um contexto, você cria uma situação em cima de uma palavra, o seu cérebro começa a associar melhor as informações. E aqui é até interessante trazer um livro que eu tô lendo, que é o Fluent Forever, que ele traz aí algumas informações interessantes do que? Métodos de memorização, que basicamente são métodos aí também, né, que você acaba criando um emocional muito forte em cima de uma palavra, porque você acaba colocando uma imagem que pode te dar aí, pode te trazer um clique, né? Um clique que eu digo é no sentido de você ter algum tipo de reação enquanto aquela imagem. Pode ser uma imagem que você não goste, pode ser uma imagem que você goste muito e o seu corpo, né, o seu corpo como um todo, o seu cérebro, ele acaba associando aquela palavra naquele sentimento. E aí, cara, você vai ter, pelo sentimento, pela experiência em cima daquela palavra, você acaba aí tendo muito mais facilidade de conseguir lembrar. Isso daqui é um método muito interessante também. Só que a questão é que quando você começa a associar palavras com imagens, acaba ficando mais complicado para você conseguir de fato pegar imagem para cada palavra que você está aprendendo. Então é por isso que a gente pega aqui e coloca elas dentro de frases. Porque nesse caso aqui vai ser mais ou menos o mesmo sentido, o mesmo contexto aí, de você estar conseguindo criar essa emoção em cima da palavra. Mas é importante que você acabe também criando frases de coisas que acontecem na sua vida em cima da palavra que você está aprendendo. E aí só um exemplo prático aqui de como você consegue criar uma frase colocando aí dentro de um contexto mais interessante. E o importante é você pegar a palavra e colocar ela mais ou menos um porquê em cima dela. Vamos colocar de uma forma geral. E a palavra aqui que eu vou trazer para você como exemplo é correr. Em inglês aqui seria run, run. Então beleza, aqui run, você já tem a palavra correr. E como que a gente colocaria essa palavra dentro de um contexto? Então ficaria I like to run in the park. Eu gosto de correr no parque. Beleza, você já colocou dentro de um contexto. E aí se você coloca um porquê, você dá mais ênfase nessa corrida e você explica o porquê que você gosta de correr no parque, resumidamente. Então colocando um porquê aqui. I like to run in the park because there are birds. Por exemplo, então eu gosto de correr no parque porque
existem pássaros ali, né? Levando em consideração que você tá num parque que tem natureza e coisa do tipo. Você também poderia colocar dentro de um outro contexto. I like to run in the park because of the nature. Eu gosto de correr no parque por conta da natureza. E cara, você vai colocando algum porquê em cima disso que vai criar uma emoção aí em você que você consiga aí tranquilamente memorizar a palavra. E a segunda estratégia aqui pra gente memorizar mais fácil vai ser falar em voz alta durante a revisão. E cara, fica aqui comigo porque isso daqui é muito importante. Você muito provavelmente aí já ouviu falar bastante na internet que você gravar a sua voz ou o que quer que seja acaba te ajudando no processo de aprendizado. Cara, isso daqui é muito verdade. Inclusive, no seu processo de revisão, quando você estiver aí revisando uma frase, cara, lê ela em voz alta. Coloca ela aí pra fora de fato. Porque quando você começa a externalizar as coisas, o seu cérebro começa a associar também melhor aquela informação. Então você acaba memorizando mais fácil a partir do momento que você coloca para fora aquela informação em voz alta. E aí uma técnica que é você falar, obviamente, em voz alta, porém, você grava no seu celular, se for o caso. Então você grava com o intuito de depois repetir, obviamente, para você comparar se tá mais parecido ali com o áudio do que tá dentro do Anki, por exemplo. Que inclusive eu vou te ensinar na próxima aula como que você traz aí de forma automática áudio para dentro dos seus cards. E além também de você conseguir aí melhorar a sua memorização, falar em voz alta no seu processo de revisão acaba também te preparando mais para o processo de falar na hora do vamos ver, né? Na hora que você precisar de fato, você já vai ter ali falado o suficiente todas as frases que você estudou ao longo do seu período de estudo. Então você vai se sentir muito mais confiante do que se você tivesse feito um estudo mais passivo, né? Se você tivesse só colocando informação para dentro e não colocando informação para fora, que é o processo aí de fala. E detalhe, inclusive, isso aqui é um grande erro, um baita de um erro no processo de estudo, tá? Se você faz isso aí com qualquer curso que você esteja estudando, cara, tenta colocar isso aqui mais para fora. Tá? Começa a ver o curso, começa a falar mais em voz alta, porque isso é o que vai fazer de fato diferença no seu processo de evolução. Você está absorvendo informação e a informação que você absorve, você também coloca para fora. E a terceira dica que é você usar imagens, tá? E aí eu já trouxe aqui um pouquinho da questão de imagem no seu processo de aprendizado, e aí eu coloquei isso aqui como a terceira opção, isso pensando que você precisa usar imagem de uma forma mais estratégica. Então, por exemplo, obviamente, né, se você tem aí, por exemplo, você quer aprender a falar colher em inglês, seria spoon. E se você entra no Google Imagens, por exemplo, você pesquisa lá por spoon, vai aparecer a imagem lá da colher, bonitinho e tal, você pode pegar aquela colher, mas é importante você pegar uma imagem de uma colher que crie mais emoção em você. Então, cara, dá uma rolada lá dentro do Google Imagem e vê a imagem de uma colher que, cara, você olha e você fala, meu Deus do céu, nossa, que nojo dessa colher. Não sei, só um exemplo aqui. E, cara, depois você nunca mais, com toda certeza, você nunca mais vai esquecer como que fala colher, né, dentro do idioma que você está aprendendo, tá? Que eu dei o exemplo de inglês, mas pode ser para qualquer outro idioma também. E aí é importante isso porque a partir do momento, de novo, aqui só recapitulando, a partir do momento que você começa a criar mais dessas emoções aí em você, vai ficar muito mais fácil de você lembrar, né? Se você pega aí, por exemplo, se você já é um adulto, sei lá, na faixa dos seus 30 anos, se você lembrar de uma coisa de quando você era criança, muito provavelmente foi porque essa coisa teve uma emoção muito grande em você que você guarda isso com você até hoje. E aí eu falo criança, sei lá, tipo, até, sei lá, seus 3, 4 anos, por exemplo. Se você, por exemplo, eu tenho um choque, cara, eu lembro, eu tomei esse choque, eu não vou mostrar aqui, né, mas eu tenho marca no dedo de um choque que eu tomei quando eu tinha, sei lá, meus 2, 3 anos, mais ou menos. E, cara, eu tenho a marca até hoje. Isso pra mim foi uma parada tão traumática que hoje em dia eu morro de medo de mexer com qualquer coisa que tenha eletricidade. E, cara, nossa, eu lembro, tipo, direitinho de como foi o dia que eu tomei esse choque. E aí, obviamente, foi uma situação que aconteceu comigo, que, assim, traumática, obviamente, né, que eu trago comigo até hoje. E aí, a ideia, cara, eu tô te dando esse exemplo aqui só como um baita, assim, fora da caixa, tá? Mas você trazer essa ideia que cria emoções em você, no seu processo de aprendizado, cara, é mais ou menos a mesma ideia, tá? Você vai criar emoções em você justamente para você conseguir lembrar mais fácil das coisas ao longo do tempo.
E aí eu gosto de colocar dentro de frases as coisas, por quê? A partir do momento que você coloca dentro de frase, você já está treinando junto algumas questões ali de estrutura, como você começa a colocar mais expressões dentro das suas frases, você aprende a palavra de fato e por aí vai. Junto com isso, você pode colocar a imagem, né? Uma imagem de uma coisa que expressa aquela frase, né? E que cria essa emoção em você. E aí é importante que na próxima aula eu vou trazer essas informações aqui para você. A gente vai criar algumas cartas juntos, tá? E aí eu vou trazer justamente essas ideias aqui para você entender o meu processo de raciocínio na hora de criar um card, tá? E aí eu já vou te adiantar, cara, esse processo de você criar cartas é um processo chato, tá? Eu já tô te adiantando isso daqui. Mas que na hora de você revisar e pro longo prazo, cara, é o que vai fazer você de fato e com toda certeza aprender o idioma e ficar fluente no idioma, assim, com toda certeza. E agora eu vou te mostrar como você vai fazer para baixar o Anki e instalar no seu computador. Essa parte aqui é um pouquinho mais detalhada, tá? Então se você já fez esse processo, cara, pode já colocar a próxima aula para assistir, beleza? Então aqui eu já coloquei na página do Google aí, eu já pesquisei na real, Anki Web Download. Então aqui o primeiro link que a gente vai ter já vai ser logo de cara pra gente baixar. Então você vem aqui, ó, Download Anki. Aqui você vai ter as versões aí do que você vai precisar baixar, né? Nesse caso aqui eu vou colocar para Windows 10 ou mais, tá? Então clico aqui, Anki 25.02. Nesse momento você não tá vendo a tela aí, mas ele já abriu aqui um pop-up para mostrar onde eu quero baixar, onde eu quero qual pasta, na verdade, eu quero colocar aqui o arquivo, tá? Beleza, então eu coloquei logo na tela inicial aqui o executor, né? Pra gente instalar de fato o Anki. Então aqui, ó, é só a gente dar 2 cliques em cima aí dessa parada e aí ele vai abrir essa informação aqui. Cara, aqui você só coloca para instalar, só isso. Eu dei um corte aqui nessa parte, só para não ficar gastando muito tempo aqui, né? Mas, cara, eu cliquei em install aqui embaixo, tá? Para instalar de fato. Aí ele começou a carregar e agora ele tá aqui, close. Cara, tá instalado. Já era. É isso que a gente precisa fazer para instalar o Anki aqui no nosso computador. Então agora a gente oficialmente tem o Anki instalado no nosso computador. Aí só mais um detalhe aqui para a gente oficializar de fato a instalação do Anki. Que é o que? No caso aqui, na aula anterior aí, a gente criou a conta dentro do Anki, né? A gente abriu o Anki Web, criou lá o nosso cadastro, colocou e-mail, colocou senha. Então aqui nesse ambiente aqui, o que vai acontecer? Ele vai vir também aqui com um baralho padrão, tá? Igual que foi lá no Anki Web, normal. Só que isso daqui a gente não vai fazer nada. A única coisa que a gente vai fazer aqui é clicar aqui em sincronizar. Depois que a gente clica em sincronizar, ele vai trazer aqui esse ambiente para a gente logar na conta que a gente criou. Então eu vou colocar aqui as informações e assim que estiver logado eu já volto aqui com você. Perfeito, então eu já loguei aqui, pode ser que apareça essa mensagem aqui para você também, tá? Que a coleção local não possui cartões e aí ele está perguntando se pode baixar do Anki Web. Nesse caso a gente coloca aqui sim. Porque é nesse processo que a gente vai fazer a sincronização do Anki Web, né? Os baralhos que a gente criou lá no Anki Web para trazer para cá, tá? Então repara que aqui ele já trouxe algumas informações que na próxima aula eu vou entrar em mais detalhes com você. Ele trouxe essa visão aqui super interessante, que é de uma extensão que eu vou também abordar na próxima aula. Então aqui repara que ele já trouxe pra gente o baralho de inglês, né? Que a gente criou. E ele já trouxe também o baralho de japonês. Inclusive tem uma carta aqui pra gente revisar, tá? Que foi a carta que a gente criou lá na aula passada também, beleza? E aí na próxima aula eu vou te mostrar aqui como que a gente vai fazer para criar cartas aqui dentro do Anki. Aqui dentro do Anki instalado no nosso computador. Eu vou te mostrar isso, eu vou te mostrar como usar extensões mais avançadas, eu vou te mostrar como que você vai usar isso daqui para personalizar aí o seu aprendizado. Isso porque isso daqui é um mapinha basicamente para você acompanhar como que tá a sua frequência de estudo, tá? Isso daqui é muito interessante só para você se sentir mais engajado a querer revisar mais e fazer mais pelo seu aprendizado aí. E foi bem rapidinho aqui pra gente conseguir instalar o Anki de uma forma muito tranquila. Cara, eu já mostrei para você como instala, como que você conecta com a conta que você já criou no Anki Web e a partir de agora a gente de fato começa aí a evoluir mais. Tá? Mas todo esse aprendizado aqui ele vai ser meio inútil, só de novo reforçando aqui, eu já falei isso nos outros vídeos também, vai ser inútil tudo isso se você não abrir o Anki diariamente para estudar, beleza? Então aqui na próxima aula
E eu vou te mostrar como que você vai criar cartas no detalhe, como que você faz o uso das extensões mais avançadas e também junto com esse vídeo você entende como que você faz para evoluir mais no seu aprendizado. E não esquece de se inscrever no canal para ser avisado da próxima aula.